Olá, tudo bem? Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja e permaneça com todos, hoje, agora e sempre. Meu nome é Osnir Viana, sou trabalhador do Núcleo Espírita Alta de Souza e vou aqui hoje trazer algumas reflexões sobre o tema desgosto pela vida, depressão e suicídio. Um tema bastante importante e relevante em que nós, em setembro, tivemos na campanha sobre a prevenção da depressão e do suicídio. Iremos aqui hoje trazer apenas uma breve reflexão, já que o tema é extremamente complexo e envolve múltiplos fatores, mas vamos aqui trazer uma abordagem à luz da doutrina espírita com base no Livro dos Espíritos e informações complementares das obras e outras obras da doutrina espírita. Mas antes de iniciar nossas reflexões, vamos fazer a nossa oração para nos conectarmos com Deus. Então vamos fechar nossos olhos e vamos fazer a nossa prece inicial. Deus, Pai Celestial, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em Teu nome. Disseste onde houvesse uma ou duas pessoas reunidas em Teu nome, Tu aí estarias. E aqui estamos, Senhor, neste momento, para trazer mais algumas reflexões acerca da doutrina espírita e que para que possamos compreender melhor o nosso potencial diante da vida, as nossas perspectivas futuras e como nós podemos, através do conhecimento do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos, trazermos um propósito para a nossa vida e para a nossa existência, compreendendo que somos seres espirituais em constante transformação e em processo de evolução. Ilumina cada um de nós, aos nossos lares, a nossa família, e que a tua luz recaia sobre todos nós, Senhor Jesus, que possamos estar aqui neste momento aptos e concentrados nas mensagens que serão trazidas, para que possamos juntos aprender mais um pouco. Que a tua paz e a tua luz esteja e permaneça com todos hoje e sempre. Então, meus irmãos, vamos então trazer algumas reflexões acerca do desgosto pela vida, depressão e suicídio. E como a espiritualização pode contribuir na prevenção da depressão e do suicídio. Então vamos dar um enfoque no processo da espiritualização e como ela pode nos fortalecer e ser uma ferramenta na prevenção da depressão e também do suicídio. Então, nós, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, nos últimos 10 anos houve um aumento de quase 20% no número de depressão a nível mundial e também um aumento no número de suicídios. Então, esses dados que chegamos a ter anualmente cerca de 350 milhões de pessoas com diagnóstico de depressão. E, claro, em situações mais intensas, né, e mais graves, pode levar a um suicídio. Então, vamos aqui hoje trazer algumas reflexões. Inicialmente, vamos entender um pouquinho do processo da dor, do sofrimento, nesse envolvimento do desgosto, muitas vezes, pela vida, relacionando a depressão e também a um estágio mais grave, né, que é o suicídio. E como, né, todas essas três coisas possuem uma ligação direta com a questão espiritual de todos nós. Então, vamos aqui entender um pouquinho sobre esse processo da dor. A percepção de dor e sofrimento, ela é diferente, né, entre nós. Existem pessoas que, com um processo de dor ou de sofrimento, elas conseguem passar de forma tranquila com esse sofrimento e com essa dor. Elas têm uma percepção mais suave, elas conseguem ter uma tranquilidade em relação a essa dor e esse sofrimento, tornando para ela mesma essa dor e esse sofrimento suportáveis. Entretanto, essa mesma dor, né, esse mesmo estímulo doloroso, esse mesmo sofrimento, para algumas pessoas, pode expressar-se de uma forma muito mais intensa.
esse mesmo estímulo de dor que para uns é suportado de forma tranquila, para outros muitas vezes é causa de intenso sofrimento, de intensa angústia. Então, as pessoas podem ter uma percepção de dor diferentes em função de vários fatores. E de um mesmo, claro, de um mesmo estímulo, né, de dor e de sofrimento, reagindo de formas diferentes. Então, para uns a dor e o sofrimento, quando chega, muitas vezes representa o fim de um ciclo, representa o fim de tudo, representa muitas vezes o abismo, representa um, um lado extremamente doloroso, extremamente sofrível. Já para outros, essa dor e esse sofrimento muitas vezes representam um início, uma oportunidade, um reinício. Então, as pessoas podem ter percepções diferentes e podem ter um enfrentamento diferente a essa dor e a esse sofrimento. E esse enfrentamento vai depender de vários fatores que estão envolvidos. Para uns, essa dor e esse sofrimento, que significam muitas vezes o fim, para muitos é uma condenação de Deus, é uma punição divina. Mas será mesmo? Nós no Espiritismo, nós aprendemos que Deus não castiga, Deus não pune. Ele cria as suas leis universais e nós sofremos em função das consequências das nossas ações, dos nossos atos perante essa lei universal, em que todos, sem exceção, estamos submetidos. Já para outros, essa dor e esse sofrimento, de forma alguma, é um castigo divino, é uma punição divina, mas muitas vezes é uma prova que Deus coloca em nosso caminho para que possamos refletir de forma diferente. Então, para uns, é uma oportunidade de reinício, de reflexão. Então, essa dor e esse sofrimento possuem percepções diferentes em função da evolução individual de cada um. E aí vem a dor e o sofrimento, ela é individual. Muitas vezes nós podemos até sofrer junto com a pessoa, mas nós não vamos sofrer o que a pessoa está sofrendo ou sentir a dor por ela, porque isso é um processo intransferível, individual, e que cada um de nós passa em diversos momentos da vida, alguns de forma mais tranquila, outros de forma mais penosa. E aí vamos entender o porquê dessa percepção diferente e como nós podemos ter um enfrentamento positivo sobre essa dor e esse sofrimento. Dentro dessa percepção que nós não conseguimos sofrer pelo outro, nós muitas vezes temos uma percepção apenas física da dor e do sofrimento. Nós às vezes não compreendemos também o quão grande é a dor do outro, pois nós não estamos passando pela dor do outro. Muitas vezes nós dizemos, não, eu compreendo a sua dor, mas na verdade nós não temos ideia da dimensão de como é essa dor e esse sofrimento para esse indivíduo, porque é uma percepção individual. E às vezes, para algumas pessoas, essa dor é tão grande, mas a pessoa não passa a impressão de que está sofrendo, porque ela sofre muitas vezes em silêncio, de forma respeitosa, para que não cause sofrimento para outros. E aí a gente não tem ideia da dor. Já para outros, a dor, né, pode ser até menor do que aqueles que não expressam esse sofrimento, pode ser até menor, mas elas expressam esse sofrimento através do grito, através da angústia, através da revolta, através do desespero. Então, essa reflexão é muito importante, porque muitas vezes estamos com pessoas tão próximas de nós, nossos familiares às vezes, que estão passando por uma dor tão grande, mas como elas sofrem caladas, de forma silenciosa,
nós achamos que está tudo bem. E às vezes é uma pessoa que está, inclusive, sorrindo sempre, mas está com uma dor grande dentro dela. E precisamos ter esse olhar mais humanizado para o outro, esse olhar mais caridoso para com o outro, para que possamos entender se o outro realmente está bem e se ele precisa de algo, assim como nós. Então, infelizmente, muitas vezes, essa percepção apenas física da situação nos bloqueia a visão, embaça a nossa visão. Então, na saúde, por exemplo, recebemos uma paciente que estava com náuseas, enjoo. E aí, chegando na emergência, o tratamento foi utilizado, uma medicação para enjoo e náusea, e essa náusea e esse enjoo passaram. Entretanto, um olhar mais profundo sobre essa paciente, o enjoo não era o verdadeiro problema, a náusea não era o verdadeiro problema, não era a verdadeira dor dela. A náusea foi tratada com a medicação para enjoo, mas na verdade, numa visão mais ampliada sobre a situação desta paciente, desta jovem, foi depois compreendido, né? Ela estava com um problema familiar, um conflito familiar intenso e que estava causando uma angústia, um mal-estar. Esta jovem, esta paciente, estava com um conflito em casa com o filho, em constantes discussões que a deixavam em estado de sofrimento, de angústia, de mal-estar físico mesmo. E aí, o filho dessa jovem, ele estava com problemas com drogas. Ele era um usuário de drogas e estava nesse processo de dependência química das drogas. E aí a gente entende que o problema daquela jovem, daquela paciente, não era um enjoo ou a náusea. Náusea ou enjoo é apenas uma consequência do verdadeiro problema, desse drama que era muito maior vivido por ela em seu lar, com seu filho. Mas para aqueles muitos profissionais de saúde que só olham, às vezes, não só profissionais de saúde, mas outros, todos nós, né? Muitas vezes só olhamos a questão física da pessoa. E aí a gente não tem ideia da real dor dessa pessoa. E é importante estabelecer que hoje, né, a Organização Mundial de Saúde, ela, como definição de saúde, a saúde agora tem uma definição mais ampla. Há algumas décadas foi adotada uma nova definição para a saúde. Então, a saúde é o completo bem-estar físico, biológico, mental, social e também espiritual. Olha que interessante. Entra a dimensão espiritual nesse processo. Então, há uma percepção de integralidade aí. Então, o indivíduo, a saúde do indivíduo, não é só fator físico, mas é também mental, social e espiritual. Então, nós temos essas 4 dimensões todas importantes, mas muitas vezes nós ainda temos o olhar muito para o físico apenas, para o rótulo, para a superfície, sem olharmos em profundidade, sem ampliarmos a nossa visão sobre o outro. Então, é importante entender que muitas vezes nós não temos ideia e noção da dor do outro, da real dor. Por isso que é importante nós ampliarmos nossa visão e termos uma atenção especial a todos que estão ao nosso redor, para termos, então, uma ideia, né? Principalmente os que estão mais próximos a nós, se eles estão sofrendo, se eles precisam de algo que nós poderemos auxiliar em alguns casos. Mas vamos aqui, então, trazer algumas reflexões. Nós conseguimos entender que a depressão em si, ela não está relacionada à pobreza ou à condição social. A depressão em si, o desgosto pela vida, ela está permeando, né, todas as classes sociais, independente. Inclusive,
pessoas que possuem elevada religiosidade, como padres, pastores, né, palestrantes espíritas, né, bem conhecidos, atores famosos, né, artistas famosos, jogadores. Então, nós não temos, né, uma restrição. A depressão ela atinge todas as classes, todos os níveis, independente, né, de religião, crença, de condição social. Então, é um problema, um grave problema de saúde pública mundial, né, e que também nós, pelo lado espírita, temos que tentar compreender qual a visão espírita da depressão e do suicídio e como nós podemos utilizar esse conhecimento a favor da prevenção, tanto da depressão como do suicídio. Então, a depressão ela está relacionada muitas vezes a múltiplos fatores, entre eles o físico. Né? Então, tem pessoas que têm uma diminuição, né, segundo o que a literatura nos traz sobre essa doença. Então, você tem uma diminuição da produção de neurotransmissores importantes, como dopamina, serotonina, que fazem essa regulação do nosso humor e do nosso bem-estar. Então, já sabe-se que existe muitas vezes um desequilíbrio nesses neurotransmissores. E aí entra a questão da medicação, da psicoterapia e de outras, né, situações importantes que podem favorecer ou minimizar o sofrimento de quem passa por essas situações. Bom, mas além do lado físico, do lado mental, que envolve o desgosto pela vida, a depressão, temos também o lado espiritual. E já no século, desculpem, 19, né, Kardec já tinha essa preocupação sobre essas questões. É tanto que no livro dos Espíritos ele trouxe algumas questões aos espíritos sobre esse desgosto pela vida, sobre essa depressão e sobre o suicídio. Então, já tinha naquela época essa necessidade, né, de estar abordando esta temática. E aí vem, muitas vezes, nós observamos na mídia ou estamos acompanhando o processo em que setembro, né, inclusive, nós estávamos em campanha, né, no Setembro Amarelo, a gente procura entender por que cada vez mais o número aumenta de depressão e suicídio. E também, principalmente em jovens, né? Eu trabalho com jovens, então a gente está sempre vivenciando, né, e tendo essa percepção. Então, por que será que está aumentando tanto essa taxa, né, de depressão entre os jovens e suicídio entre os jovens? O que falta muitas vezes? Será que o materialismo, de uma certa forma, impulsiona essa questão em detrimento do espiritualismo? Muitas vezes o materialismo ele se apoia apenas na ausência de algo espiritual e aí você tem que vivenciar apenas a vida física, que é a única que existe. Não tem uma divisa, não tem uma perspectiva futura, principalmente após a morte. Já a visão espiritual do espiritualismo, né, a questão espírita, ela aborda a importância do nosso processo de espiritualização, porque a questão da espiritualização ela nos dá uma perspectiva futura, nos traz algo além da matéria, nos traz algo além dessa vida física e nos traz um mundo espiritual que nos envolve e que nos influencia. Então, Kardec já naquela época ele já trazia essas reflexões acerca desse tema tão importante, né? Então, lembremos que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem trazida, né, que é sobre a melancolia. A melancolia, né, que em séculos atrás era a definição que era dada para esse sentimento, essa característica, né, de desgosto pela vida, de depressão.
mesmo. É uma mensagem belíssima, eu recomendo a todos que busquem lê-la, no Evangelho segundo o Espiritismo, a melancolia, né, que trata um pouquinho e aborda essa questão do desgosto pela vida, muitas vezes, e da depressão. Mas no Livro dos Espíritos, ele nos traz várias questões que abordam, né, o desgosto pela vida e o suicídio. Então, ele muitas vezes nos traz, uma das perguntas que ele fez era qual a causa, né, desse desgosto pela vida, né? Qual seria a causa, né, que muitas vezes a pessoa, através desse desgosto pela vida, vai a um ato de tirar a sua própria vida, né? Então ele relata muitas vezes que a ausência, né, do conhecimento profundo sobre questões espirituais mesmo, e muitas vezes a ausência de atividade ou de trabalho propiciam muitas vezes esse desgosto pela vida. Ele coloca a importância do trabalho, né? A importância do trabalho e a importância do conhecimento espiritual que nos fortalece. É justamente essa percepção futura da vida, né, que propicia muitas vezes um propósito existencial. E aí Kardec, ele também pergunta aos espíritos, porque muitas vezes existem pessoas que induzem outras ao suicídio, tanto encarnadas como desencarnadas, né? Então os espíritos influenciam também em nossas vidas. E aí, o próprio Kardec fazendo essa pergunta aos espíritos, né? Os espíritos influenciam em nossas vidas e os espíritos respondem muito mais do que imaginais. De modo que, de ordinário, em muitas situações, são eles que vos dirigem. Olha só que interessante. Então, nós somos influenciados pelos espíritos e muitas vezes essa influência é tamanha que eles podem, inclusive, nos dirigir, nos governar em quase, né, em algumas situações. E muitas vezes esses espíritos podem induzir outras pessoas através desse processo, muitas vezes de obsessão, induzir ao suicídio. E pessoas encarnadas também, né? Pessoas que muitas vezes fazem muita pressão psicológica sobre outras, né? Oprimem de forma muito intensa outras pessoas, submetem a condições deploráveis, humilhantes, e muitas vezes essas pessoas podem sim induzir outras ao suicídio. E aí ele pergunta: os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? E os espíritos respondem que sim, sem dúvida. Aquelas pessoas que induzem outra a um suicídio, isso é considerado um assassinato, segundo os espíritos, né? E aí, sem dúvida, elas sofrerão, né, por sua vez, as consequências dessas ações que produzem a outros, né, a outros. Tanto se forem espíritos que estejam influenciando, como também pessoas encarnadas, né, que estejam influenciando outros a cometerem esse ato de desespero. E aí Kardec continua também. Uma outra pergunta que ele pergunta o seguinte: o que dizer daquelas pessoas que procuram fugir de uma vergonha ou arrependimento por ter praticado um ato reprovável e se suicidam? O que dizer daquelas pessoas que procuram fugir de uma vergonha em sociedade que passaram ou de um arrependimento por ter praticado um ato reprovável e se suicidam? Isso, um exemplo que a gente tem também na cultura japonesa, né? Então, muitos, às vezes, passam por situações de arrependimento ou de vergonha, né? Por terem, por exemplo, entrado num processo de corrupção, né? Ético em relação a questões de política ou de negócios, e eles não aguentam a vergonha perante a família e a sociedade e cometem um suicídio, né? Então, Kardec pergunta: o que dizer desses que procuram fugir de uma vergonha ou de um arrependimento por ter praticado um ato
e se suicidam. E aí, Kardec, os espíritos, desculpem, eles respondem que, né, é um ato, né, de fuga, muitas vezes de covardia, né, e que eles também sofrerão todas as consequências relacionadas, né, a esse ato. E que eles colocam que quando você não tem, claro, uma perspectiva futura, você acha que apenas essa retirar a vida vai resolver todos os problemas. E os espíritos colocam que não é assim, que existe toda uma vida espiritual e que nós iremos sofrer também essas consequências na vida após a morte, na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E aí os espíritos relatam, né, diversos livros na literatura espírita nos trazem, né, o sofrimento que a pessoa passa, né, após cometer um ato desse de suicídio. Né? E aí, outra pergunta, Kardec pergunta aos espíritos: e aquele que se mata para chegar mais rapidamente a uma vida melhor? Então, ela está sofrendo aqui numa situação de desgaste, de sofrimento, de penúria, de miséria, de fome, de dor, e aí ela tira a sua própria vida achando que ela vai ter uma vida melhor após a morte. E aí os espíritos colocam que é um engano, né? Um ledo engano, que não é dessa forma, né? Que na verdade você não terá uma vida melhor, você vai ter uma vida mais sofrida, uma vez que você corta o laço. E os espíritos colocam que esse laço que nos une à matéria, isso já tem todo um planejamento, toda uma programação reencarnatória. Nós temos um tempo de vida, né, programado para isso. E quando nós rompemos esse laço, que aí eles dizem que só Deus a isso, né? Só Deus é que deve, né? Esse rompimento do laço, segundo as leis naturais, né? E segundo a nossa programação reencarnatória. E aí quando nós rompemos esse laço antes do momento, nós iremos sofrer essas consequências. Né? Então, quando esse rompimento do laço ocorre através do suicídio, de forma alguma ele vai achar do outro lado da vida um patamar melhor, uma vida melhor. De forma alguma, né? Porque do outro lado da vida, a vida continua, né? A morte não existe, a morte física. Não existe. O espírito vive e continua. E aí, quando ele rompe os laços antes do tempo programado, ele vai sofrer muitas vezes toda essa penúria, né, de estar lá do lado espiritual. E aí eu recomendo um livro, Memórias de um Suicida, né, da médium Ivone do Amaral Pereira, que relata, né, toda a trajetória de alguns espíritos que cometeram suicídio e todo o sofrimento que decorre, né, desse ato de desespero. E aí Kardec também pergunta aos espíritos: e o que dizer daqueles que, para se juntar a um ente querido que foi antes, né, um ente desencarnado, cometem um suicídio, achando que vai se juntar a esses entes queridos que foram antes deles? E os espíritos respondem que também isso é um grande engano, né? Que na verdade você vai se distanciar deles ao invés de se juntar. Porque nesse caso, né, você está também cortando um fio de uma existência antes do tempo previsto, né? Antes do fechamento da tua programação reencarnatória aqui na Terra. E aí também você muitas vezes vai ficar sofrendo, muitas vezes ligado ao corpo, muitas vezes em regiões de sofrimento, né? E o Vale dos Suicidas, por exemplo, né, que é relatado no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, e também em várias obras da série André Luiz, né, sobre essas, que falam das consequências um pouco do suicídio, né, para o espírito. Então, de forma alguma, aquela pessoa que tira a sua própria vida para tentar se juntar a uma pessoa que ela amava, isso jamais vai fazer com que ela se junte a essa pessoa que ela amava. Né? Então, muitas pessoas dizem: ah, se esse tal fulaninho morrer, eu morro junto, né? Porque eu não aguento viver sem ele. Então, isso é apenas uma visão material da coisa, apenas é uma visão estreita.
quando a gente só considera, muitas vezes, a vida física. Mas se a gente entender e compreender que esse ente que se foi, ele continua vivo no plano espiritual e que no futuro iremos sim nos reencontrarmos, é o que os espíritos nos colocam, e que isso vai depender dos nossos laços de afinidade, nós temos uma percepção diferenciada, né? E aí é uma forma também, claro, de resistirmos, né, a esses sentimentos de desgosto pela vida, né, de depressão e de pensamentos de suicídio. Kardec também pergunta: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar seus sofrimentos apressando sua morte? E aí, quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se ela abreviar seus sofrimentos apressando a sua morte? Então, muitas vezes tem pessoas que estão em um processo, em uma doença, né, progressiva, que os médicos não dão esperança de cura, ou às vezes está em cuidado paliativo, e a pessoa às vezes quer abreviar esse sofrimento, né, e comete muitas vezes o suicídio, né, ou quer tentar por vias legais, né, através da injeção de substâncias letais para tirar a sua vida, antecipar a sua morte. O que dizer dessas pessoas? E aí, os espíritos também colocam, né, que elas também irão sofrer essa consequência porque elas estão abreviando a vida. Muitas vezes esse sofrimento, né, essa dor é depuradora. Ela faz parte de um processo de aprendizado, né, um processo de purificação da alma. Muitas vezes a gente busca a cura do corpo, mas seria tão bom também se a gente buscasse, primeiramente, a cura da alma. E aí os espíritos respondem, né? Quem tem a certeza que em algum momento essa doença não pode ser revertida? Existem casos, sim, que a pessoa está em condições, né, terminais ou não foi dado nenhuma esperança, né, clínica para essa pessoa e por alguns fatores essa pessoa consegue reverter essa situação, né? Os espíritos nos colocam inclusive algumas situações em que é dado, né, uma moratória terrestre, ou seja, um tempo a mais para essa pessoa. Claro que vai depender da condição de cada um, vai depender do merecimento, vai depender da necessidade, mas essas condições, né, onde muitas vezes a medicina diz que a pessoa vai ter apenas poucos meses ou poucas semanas, existem muitos casos relatados, né, em que houve uma reviravolta e a pessoa conseguiu ter a cura e prosseguir na sua caminhada. Imagine se ela tirasse a vida antes do tempo, né? Então os espíritos colocam, né, que também isso, né, é um erro, é um engano e que a pessoa é importante esse processo, né, e que a pessoa tem que respeitar esse caminho, né, de forma resignada, nesse processo que também faz parte do aprendizado da alma, né, um aprendizado espiritual. Kardec também pergunta aos espíritos: será condenável, em uma outra pergunta, será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Opa! Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Exemplo, esportes radicais, onde a pessoa se arrisca a própria vida, né? Ou muitas vezes uma imprudência no trânsito, uma velocidade acima da velocidade máxima permitida numa via. Se acontece um acidente com a perda da vida, né? O que podemos considerar, né? Será condenável essa imprudência? E aí vem a intenção. Isso é muito importante. Quando nós, né, e o conhecimento, quando nós, por exemplo, numa via de alta velocidade, nós sabemos a lei, nós sabemos que essa alta velocidade, a, a delimitação da velocidade é para evitar acidentes, né? Já é planejado. E aí, quando você transgride uma lei, mesmo sendo uma lei material, né, e pratica o excesso de velocidade de forma imprudente, e acontece um acidente com perda da vida, né, provocando a morte física,
Então, pode sim, em algumas situações, ser considerado suicídio. Olha aí a importância, né, desse cuidado. Como também esportes radicais, onde você arrisca a própria vida, você sabe dos riscos, né? Apesar de ter, muitas vezes, a segurança, né, ser reforçada, mas existe risco, né? São esportes radicais. E, claro, ou outras imprudências, né, que são provocadas, né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Muitas vezes a pessoa, não estou nem aí para a minha vida, eu vou me arriscar mesmo, né? Se eu morrer, tanto faz. Então, ela está pondo a sua vida em risco, né? Em risco. Isso, claro, pode ser levado sim em consideração, né, nesse processo, se acontecer a morte através dessa imprudência, né? É diferente de por exemplo, um salva-vidas que arrisca a sua própria vida, os bombeiros que arriscam a sua própria vida. Eles sabem do risco, mas eles arriscam a própria vida para salvar outras vidas. Isso é diferente, né? Kardec também traz isso no Livro dos Espíritos, né? Isso é um ato de abnegação, de devotamento, né? Um ato de sacrifício pela vida do outro, né? Então, nesse caso, não precisa ser, claro, só um bombeiro, né? Ou um salva-vidas. Muitas pessoas arriscam a própria vida com a intenção de salvar outras, né? Isso acontece em diversas catástrofes em todo o mundo, né? Tem pessoas que arriscam a própria vida para salvar outras. Isso não, isso é um ato de sacrifício, de amor. São coisas diferentes, né? Mas quando você arrisca de forma imprudente, né? Você pode sim, né, acarretar uma morte e pode ser, em algumas situações, sim, considerado suicídio, né? Porque você não está preservando a sua vida, você está se arriscando, né? Arriscando a sua própria existência física, né? Bom, isso é bem interessante, né? Essa questão de Kardec. E aí, Joana de Ângeles, né? Ela traz também um pouquinho falando da depressão, né? Porque uma das causas do suicídio, muitas vezes, é esse desgosto pela vida, essa depressão. E aí, Joana de Ângeles, no livro Receitas de Paz, ela diz o seguinte: a depressão tem a sua gênese no espírito, olha que interessante, no espírito que reencarna, com a alta dose de culpa. Olha, então muitas vezes pessoas que nascem com essa questão da depressão, muitas vezes é genética, hereditária, ela diz que isso está atrelado, né, à gênese do espírito, né, que nasce e reencarna com uma dose de culpa de outras reencarnações. Com a consciência culpada, continua Joana de Ângeles, sofrendo os gravames que lhe dilaceram a alegria íntima, imprime nas células os elementos que o desconectam, propiciando em largo prazo o desencadeamento desse transtorno psíquico, né? Então, esse processo que tem a gênese na alma, segundo Joana de Ângeles, ele se repercute em nossas células, muitas vezes na diminuição da produção desses neurotransmissores, né? Tão importantes ao nosso bem-estar físico, à nossa saúde mental, né, e psíquica. Então, vejam que esse processo de depressão tem a gênese no espírito, né, na alma. André Luiz, ele nos traz o seguinte: sendo o espírito responsável pelos atos, especialmente aqueles de natureza negativa, que produzem sofrimento nos outros, todos eles esculpem-se nas delicadas tesselagens do corpo perispiritual. Ó. Toda vez que nós praticamos o mal para alguém ou causamos sofrimento para alguém, toda essa energia, né, repercute em nossas tesselagens perispirituais, ou seja, no nosso corpo perispiritual, no nosso perispírito. Nelas, continua André Luiz, imprimindo um mapa, olha que interessante, imprimindo um mapa das necessidades reparadoras no código genético, olha que interessante. Então, muitas vezes, como completando o que Joana de Ângeles disse, essa depressão ela está na gênese da alma, por um sentimento de culpa de reencarnações passadas. E esse sentimento de culpa, né, por ter fazido o outro sofrer ou por provocar sofrimentos nos outros, quem sabe até uma depressão, uma opressão, um suicídio, elas se repercutem no nosso corpo perispiritual e são expressadas através dos nossos códigos genéticos, olha só. Então, o perispírito reencarnante,
ele já está com essa tecelagem perispiritual, né? Com essas informações no perispírito, e quando ele vai reencarnar, ele passa isso para as suas informações genéticas, do seu novo corpo em formação, quando ele vai reencarnar. E aí a criança vai desenvolver características genéticas, né? E no futuro adulto, que vão estar atrelados a esse processo, muitas vezes, de depressão. Então vejam que está intimamente atrelado, né? Então nós vimos as consequências, né, muitas vezes espirituais do suicídio que Kardec, né, trouxe no Livro dos Espíritos e que tem muitas vezes como causa a depressão, esse desgosto pela vida. E aí a gente vem para finalizar. A depressão tem tratamento, né? Então, sim, né? A gente tem tratamento para a depressão. E o tratamento envolve múltiplos fatores. Envolve a questão de uma consulta importante, né? Um profissional de saúde. É importante buscar a ajuda com um profissional de saúde. É importante que a família dê esse apoio e auxiliem a levar, caso seja um familiar, né? Para uma consulta médica. Então, existe tratamento. A psicoterapia é extremamente importante para esses casos. Então, um apoio, né, através de um psicoterapeuta, um psicólogo. A questão médica, muitas vezes, há uma necessidade de intervenção medicamentosa. Então, existem medicamentos que vão tratar. Isso, claro, vai depender de cada caso. Por isso que é importante, né, a busca a um profissional de saúde, né, para cuidar dessa parte física e mental, né? Mas também existem outros fatores que auxiliam ao tratamento da depressão. Entre eles, o abraço, a afetividade, o acolhimento da família, dos amigos, é importante. Atividades físicas, alimentação, o sol, a luz solar é tão importante, né? Nesse processo. E, claro, os fatores também espirituais, o tratamento espiritual, né? E os espíritos nos mostram. E as casas espíritas, elas estão à disposição para também dar esse auxílio, né? Esse tratamento complementar, que juntamente com o tratamento físico, né, e do psicoterapeuta, são importantes, né, para tratar o indivíduo como um todo. Não só tendo uma visão física, mas também uma visão ampliada, uma visão espiritual sobre o ser. E aí, meus irmãos, na estrada da vida, no caminho que conduz, que nós somos, né? Artífices, nós somos escritores da nossa história. E nós, na nossa vida, nós fazemos as nossas escolhas. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E aí, muitas vezes, é importante trabalharmos a espiritualização do nosso ser. Como anda a nossa espiritualidade? Como anda a nossa relação com a espiritualidade, a nossa espiritualidade? Então, na estrada da vida, muitas vezes, onde tem muitas vezes uma curva, na curva, quando você tem um olhar material, você não sabe o que vem após a curva. E após a vida, muitas vezes, para algumas pessoas que consideram apenas o materialismo, ela não tem nada após essa curva. É o fim de tudo. Mas para aquele que tem fundamentos espirituais em sua vida, ele tem a certeza, né? E quando nós estudamos, nós buscamos compreender os ensinamentos que os Espíritos nos trazem, nós vamos cada vez mais adquirindo essa certeza do que vem após a curva e que a vida continua, que somos seres espirituais e que nós continuamos nesse processo de evolução e que a morte é apenas uma passagem e que nós estamos aqui na Terra apenas de forma transitória, meus irmãos. Então, é importante trabalharmos, incentivarmos
a espiritualização do ser, nos nossos filhos, nos nossos familiares, estimular os nossos amigos a conhecer um pouquinho também da doutrina espírita, divulgarmos a doutrina espírita, pois, né, tanto Kardec, né, como os espíritos que trouxeram todo esse conhecimento do mundo espiritual, já conseguiram com essas informações salvarem e evitarem milhões e milhões de suicídios em todo o mundo. Então, que possamos também divulgar o conhecimento espírita, esse conhecimento que liberta, que possamos sim ajudarmos os outros, darmos a mão, termos um olhar para o outro, para a dor do outro muitas vezes, respeitarmos e tentarmos auxiliar essas pessoas da melhor forma possível. Então podemos dar o nosso apoio. E é importante que a pessoa primeiro compreenda e queira ajuda, sem dúvida, né? Mas podemos sim incentivar. E o mais importante é buscar ajuda, né? Todos nós precisamos de amparo. Todos nós precisamos uns dos outros, né? Então a ajuda é fundamental. É conhecer que necessita de ajuda, buscar ajuda. E nós, a nosso turno, também oferecer ajuda para aqueles que precisam, né? Ou encaminhar para alguém, né? Para que tenham condições melhor para lidar com essa situação, com algumas situações, né? De pessoas com depressão ou que estão com pensamentos de suicídio. Então, meus irmãos, que possamos compreender o Cristo para todos aqueles que sofrem, que estão em dor profunda, que possamos lembrar do Cristo, quando ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então que possamos estar com Cristo. Ele está de braços abertos para nos acolher. Que possamos buscar ajuda, pois quando nós buscamos ajuda, batemos a porta, ela vai se abrir. Buscai e achareis, bater a porta e ela se vos abrirá. Então que Deus possa iluminar cada um de nós, nos envolver, que possamos sempre, sempre acreditar que o Cristo Jesus está conosco e que possamos buscá-lo sempre em nossas vidas. Que Deus nos ilumine, nos abençoe e nos ampare. Obrigado pela atenção, muita paz para todos e vamos encerrar com a nossa prece final. Então vamos agradecer a Deus esses momentos de reflexões, que Deus possa iluminar e abençoar cada um de nós, os nossos lares, os nossos familiares, a todos aqueles que estão em dor maior, em sofrimento. Nunca desistam de lutar, nunca desistam da vida, que possamos buscar sempre o amparo e o auxílio, e ele virá. Que possamos buscar a todos aqueles que necessitam para também darmos um pouquinho da nossa palavra, da nossa mensagem, do nosso apoio. Que possamos, Mestre amigo Jesus, ter um olhar mais humanizado para com o nosso próximo. Que possamos ter um olhar de compreensão, de tolerância e de respeito. Ilumina todos esses, Senhor, que estão sofrendo. Abençoa eles, Senhor, para que eles possam novamente resgatar e reiniciar, fazer um reinício e ressignificar esse sofrimento. Que a tua luz, Senhor Jesus, a tua paz esteja conosco, hoje, agora e para todo sempre. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Então agradeço a todos a atenção e muita paz e até a próxima.